Provavelmente mais pessoas vão entrar ao longo aqui do nosso bate-papo, porque o pessoal está um pouco mais atrasado. Mas vamos começar aqui para cuidar do tempo de todo mundo. Muito boa noite a todos. Hoje não teremos a Mari fazendo a abertura maravilhosa dela, ela está presa no trânsito. A gente está aqui em Nova York com o time Mubadala Brasil CUGP, que vai ter a etapa de Nova York que começa amanhã, o pessoal já está treinando, então a galera ficou agarrada no trânsito. Eu vim para casa mais cedo e deu tudo certo. Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, convidados, Lars, Miguel. Boa noite, Aline. Boa noite, Marta. Boa noite, time da Nas Marés. Então, vou começar aqui lembrando o motivo da gente estar aqui. Então, voltando aqui para o CEUGP, aproveitando que a etapa vai começar agora. O CEUGP é uma liga de vela, a maior liga de vela do mundo nesse momento, onde estão os maiores velejadores do mundo, inclusive os que são campeões olímpicos, participantes de America's Cup, vários deles participam do CEUGP. É uma liga em que tem, parecido com a Fórmula 1, né, tem diferentes times, e a diferença é que aqui os times são realmente por país, e pela primeira vez na história a gente tem um país da América Latina, um país da América do Sul, com um barco participando, que é o barco do Brasil, e mais ainda também temos a primeira comandante mulher, que é a Martine Grael. Então a gente está super pioneiro aí, começando com tudo lá em cima e brigando pau a pau, né, para a gente buscar as melhores performances dentro e fora d'água. E aí o fora d'água é a parte da Impact League, lembrando que a Impact League é a liga que busca o pódio pelo planeta, em que a gente busca construir e executar projetos que promovam impacto socioambiental e econômico, impacto positivo para o planeta no final das contas. Ganhamos o primeiro troféu, vale lembrar, que foi na etapa do Race to Zero Waste, ou a corrida pelo lixo zero. Por isso estamos aqui também em Nova York, no caso, por isso eu estou aqui para falar num painel. E estamos muito animados aí para a gente continuar esses trabalhos, né, super dedicados para o impacto positivo no planeta. Bom, vamos começar então. Ela não precisa me apresentar, eu já me apresentei outras vezes. Juliana Poncioni, eu sou a head de impacto do time e também a fundadora da Nas Marés. Vou fazer minha audiodescrição. Esqueci, mas não esqueci. Então, eu estou de blusa azul da Nas Marés, com a logo da Nas Marés no peito esquerdo. No fundo, tem os barcos do seu GP voando atrás de mim. Meu cabelo segue no mesmo tamanho, hoje está um pouco mais molhado, porque eu saí do banho há pouco tempo. Mas essa é a minha audiodescrição. E gostaria agora de apresentar o time. Então, com a gente temos a Samanta, que está no chat, atendendo todos vocês e conversando com vocês. Marta Rocha, que está coordenando esse projeto do Velejando com Sentido, junto comigo. Temos como convidado Lars Grael e Miguel Óleo. E vamos começar, então. Gostaria muito de agradecer ao time Mubadala Brasil, CEUGP, por fazer esse projeto ser possível. Está sendo muito, muito legal a parceria. Antes de vocês entrarem, estava conversando sobre quão importante essa parceria está sendo para a gente criar esses projetos de impacto e ter mais alcance nos projetos também, que no final das contas é muito importante. E agradecer também o apoio institucional da CB Vela, que é essencial aí, já que estamos falando de aceleração e inclusão na vela. Ok? Bom, vou começar com a apresentação dos nossos convidados, depois passar a palavra para Martinha. Então, Lars Grael, para quem não conhece, deveria conhecer, mas se não conhece, vamos lá. Lars Grael é velejador, campeão mundial, medalhista olímpico. Disputou 4 Olimpíadas, conquistando bronze em Seul em 1988 e Atlanta em 1996. É fundador do Projeto Grael e dedica-se a promover a inclusão social por meio da vela. Também atua como palestrante, levando sua experiência no esporte para diversos públicos. E eu sou fã, diga-se de passagem. E também vale dizer que ele é o tio da Martine Grael, que é a comandante do Mubadala Brasil CEUGP. Acho que é importante também ressaltar isso. Miguel Óleo. Miguel é velejador, professor, técnico de vela, com mais de 30 anos de experiência no esporte e forte atuação na inclusão social por meio da vela adaptada. Fundador do Sailing Sense, projeto que promove vela como ferramenta de inclusão e lazer para as pessoas com deficiência visual, surdo-cegueira e deficiência múltipla sensorial e intelectual. Muito, muito honrada de ter vocês aqui hoje. Não tenho nem palavras para agradecer
essa disponibilidade do tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é super escasso, mas não só do tempo, mas do conhecimento e do compartilhamento, da experiência que vocês têm para a gente construir esse projeto cada vez melhor, mais inclusivo e gerando mais impacto. Martinha, com você, por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, obrigada pelo tempo e principalmente os dois convidados. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, apoiando esse projeto tão bonito. Vou direto ao ponto aqui, né? Faz a audiodescrição, não esquece da audiodescrição, porque a gente passa por ela Olha, sem sem querer. problema. Eu sou a Marta Rocha, estou usando um blusão preto, que está frio aqui em Porto Alegre, então estou com um blusão de lã. Uso óculos vermelho e meu cabelo é longo, dourado. E, bom, vamos direto aqui. Lars, vou começar com você. Faz uns 2 dias aí que a gente já vem falando como o esporte ele pode ser um caminho de reinvenção pessoal, tá, Lars? Veio aqui o Fernando Fernandes, a Ana Gaúcha, o Felipe Kizu e também teve o professor, como é que era o nome do professor de O Léo, skate, Ju? O Léo Léo, o Scott. Léo, foi fantástico, que surpresa maravilhosa o Léo. Lars, para você, assim, na prática, mudou após o acidente, mudou a sua relação com o mar e a sua relação com o esporte? olha, Marta. Bom, primeiramente, boa noite. Seguindo aí a recomendação da Juliana, eu me chamo Lars Grael, tenho 61 anos, pele clara, queimada de sol, usando um óculos retangular preto, cabelo já ficando cada vez mais branco e uma camisa aqui clara. Bom, é um prazer atender o convite desse programa Nas Marés, proporcionado pela Juliana Mota, pela Marta Rocha, velejadoras de renome e experiência internacional, admiradas por todos nós. A presença também hoje do Miguel Olho, que faz um trabalho maravilhoso do Sailing Sense. Nunca tive a oportunidade de participar na prática com ele lá no mar, mas é um trabalho fantástico que eu acompanho à distância com muita admiração. Queria também agradecer a Aline Medeiros, a nossa intérprete de Libras, está fazendo aí a tradução dessa nossa conversa. E a pergunta da Marta Rocha é sobre como mudou a relação após o acidente. Mudou. Até então, eu era um atleta convencional que buscava ter medalha no peito, diploma na parede, troféu na estante e, se possível, dinheiro na conta. Claro. Mas mudou. Primeiro porque o ambiente onde eu dediquei a minha vida foi onde eu quase perdi a vida, no mar. Infelizmente, no Brasil, nós convivemos com um nível preocupante de acidentes náuticos e marítimos, fruto da falta de conscientização de vários pilotos, lanchas, jet skis, veleiros que sejam. Porque tem os sérios também que fazem a coisa bem feita, mas tem aqueles que levam risco, a um banhista na praia, a um nadador, a um barco a remo, um barco de pesca, um veleiro. Então, talvez isso estivesse no meu caminho em setembro de 98. Então, no ambiente onde eu dediquei a minha vida, foi onde eu quase perdi a vida. Foi um período, né? Primeiro de luta pela vida, não mais troféus e medalhas, de adaptação. E quando voltei a Niterói, saindo, tendo alta hospitalar do Hospital Albert Einstein e da casa do meu amigo Roger Wright, voltar a Niterói, encontrar os amigos de vela, os amigos do Rio Yacht Club, a família, olhar para o mar, né? E a princípio um pouco de medo de voltar a praticar o mar, praticar vela no mar, mas eu acho que a paixão falou mais alto. A vontade de velejar era intensa. O Torben teve um papel também fundamental nesse processo. Ele sabia que eu não podia mais velejar o Tornado, que por ser um catamarã com uma perna só não tinha como manobrar no barco. Primeiro ele comprou um veleiro antigo de 1933, de uma classe que já foi olímpica, chamada 6 metros. Ele comprou o Marga. E velejar a primeira vez após o acidente no Marga, ainda desequilibrado, muito magro, fraco,
foi assim o reencontro com o mar, fazer as pazes com ele. E o Torben tinha uma preocupação psicológica interessante, que velejando no mar, por ser um barco velho, mesmo entrando numa regata, se eu fosse mal, é evidente, é um barco de 90 anos de idade. Mas se eu fosse bem na regata, que apesar do barco velho, né, eu ainda era competitivo. Então isso foi a porta, né, para ele gerar inspiração e mais tarde me convencer a velejar de estar, mesmo morando em Brasília. Então foi um período de adaptação, como eu já havia escrito num artigo, talvez a deficiência que eu passei a ter, a amputação da minha perna direita, foi o combustível que alimentou a vontade de querer voltar a velejar em alto rendimento. Então, assim, eu voltei a velejar de Star, fui para os Jogos de Sydney como coordenador da equipe olímpica de vela, como técnico na classe Star do Torben, do Marcelo, eu e meu tio Eric, e também como sparring, né, do Torben e do Marcelo Ferreira na fase de treino. E fiquei nessa mesma função em Atenas 2004. Então, em função de estar velejando ali, treinando com o Torben, foi surgindo a vontade de competir e resultados vieram, começando com o título sul-americano em 2005 e culminando mais tarde com o título mundial 10 anos depois, em 2015, em Buenos Aires. É isso. Eu avisei, pessoal, que não tinha nem. Eu avisei antes. Realmente é muito impressionante, né, Martinha? Não Muito tem como legal. não ficar babando e admirando, né? Não, não tem como. Gente, para quem não conhece, só porque a gente está ampliando ou tentando ampliar um pouco aqui a comunidade que está participando desse encontro, para quem não conhece o Lars e o Torben que ele citou, Torben é o irmão do Lars, tá? Pai da Martine. E o catamarã é um barco de dois cascos, como esses aqui que estão atrás de mim. Só que não dá para ver muito bem, mas são dois cascos, né? E ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais exigente em termos de velocidade, mesmo física, assim. E aí o Star é um barco um pouco mais lento, mas de altíssima performance. Assim como a gente falou que nessa classe aqui tem os maiores velejadores, são os mais novos. No Star são os maiores velejadores um pouco mais maduros, digamos assim. Tipo isso. Tipo Não, e isso, né, lembrar lá? que o Torben é um herói olímpico brasileiro, detentor de 5 medalhas olímpicas, das quais 2 de ouro, campeão mundial, perdi as contas, umas 7, 8 vezes, né? Finalista da America's Cup, vencedor da Louis Vuitton Cup, participou da regata Volta ao Mundo como comandante do barco brasileiro Brasil 1, organizado pelo mesmo idealizador da participação brasileira no CIO-GP, que é o Alan Perfeito. Adler. E o Torben comandou o barco brasileiro, terminando a regata, subindo no pódio, vencendo a etapa e depois comandando um barco sueco, o Ericsson, Ganhou. onde venceu a regata Volta ao Mundo. Então é um velejador completo porque ele fez mais ou menos o grande slam da vela. Fez tudo, né? Eu não apresentei essa lista inteira porque é isso, né? Demanda um tempo, mas o Torben também tem uma lista assim completa. Obrigada, Lars. Obrigada por trazer um pouco do currículo dele. Muito, muito bom te ouvir, Lars. Bom, eu vou passar um pouco agora para a pergunta para o Miguel. É, E aí acho que Lars já deu muito pano para manga, Martinha. Vai pensando em como é que a gente conecta nossas perguntas que a gente tinha preparado, né? Mas a gente quer saber de você, Miguel. E foi uma pergunta que a gente fez para o Léo Scott também, que acho que de alguma forma vocês conversam. O Léo era do skate, então a gente está também trazendo essa diversidade dos esportes, porque no final das contas, o esporte, né, e estar em movimento é uma coisa que é essencial a todo ser humano, e agora já direcionada à vela. O que te fez começar, o que e quando você começou, o que te fez começar e quando você começou a trabalhar com pessoas com deficiência? E aí, se puder acrescentar também, quantos alunos você tem hoje ou por projeto, quantas pessoas você consegue atender no geral nos projetos que você executa? Sim. Boa noite. Primeira coisa, boa noite a todos, né? É um prazer, assim, esse convite, Ju. Foi uma honra dividir aqui a sala junto com a Marta, junto com o Lars, né? São referências não só nacionais, né? Então, são grandes referências que a gente tem na vela e como inspiração como pessoas. Agradecer a Aline, né, pelo apoio que ela está dando aí para a parte de interpretação. Ju, eu comecei, assim, foi muito por acaso, tá?
Eu não tenho nenhuma relação com a pessoa com deficiência em nenhum ambiente familiar, por exemplo, nenhum. O que aconteceu no meu caso, que foi bastante inusitado, podemos assim dizer, eu eu sou eu fui bolsista do Mackenzie desde ali do ensino médio. Aí porque minha mãe era professora do Mackenzie. E aí fiz a faculdade de educação física porque eu comecei a dar aula de vela. E aí da faculdade eu fui fazer uma especialização exatamente porque a gente tinha esse benefício na época. E o único curso que a gente tinha para poder fazer o mais próximo da educação física, a especialização, era um curso para educação voltada para professores que trabalhavam com pessoas com múltipla deficiência sensorial. Então, assim, na faculdade mesmo, eu nunca tive uma relação, né, para pessoa com deficiência. E quando eu entrei nesse curso, era um curso muito voltado para a parte educacional, para a parte de formação, pra, bastante para professores de sala. E aí, quando eu vejo uma das deficiências, para mim, é uma das mais simbólicas que a gente tem mais forte, que é a síndrome de Usher, que é a síndrome de Usher é uma deficiência onde você se torna surdo-cego. Então você vai perdendo a visão, só que você já tem uma baixa audição. Então você já aí em algum dos tipos de síndrome de Usher, chega na adolescência, você perde a visão quase que completamente. Então, quando eu me deparei com esse universo de pessoas com deficiências muito mais graves, muito mais complexas, conversando com uma das professoras do curso, eu perguntei assim, mas pessoal, o que é educação física com eles? O que eles fazem? E aí nessa conversa, foi uma mudança de visão, porque ela falou assim, olha, a gente tem um pouco de educação física na escola e só. Eu falei assim, como assim só? Não só. Pessoas têm medo de trabalhar com surdo cego. Estamos falando, pessoal, isso em 2007, tá bom? 2005, 20 anos atrás. E aí, nessa conversa, eu fiquei pensando, tá bom, e os adultos fazem o quê? Não fazem. Tanto que a grande maioria deles tem sobrepeso. Você tem uma vez ou outra algumas ações esportivas, um evento de caminhada, um evento de bicicleta, e acabou. Assim, como assim? Ele falou, assim, simples assim, Miguel, assim. Então, na hora que eu vi toda essa possibilidade de você poder criar, você poder desenvolver alguma atividade, como professor de educação física, eu falei assim, pronto, já sei o que eu vou fazer. Velejo, já há um bom tempo, por que não tentar ensinar eles a velejar? E aí foi que começou o projeto, assim, tentando sempre pelo caminho mais simples, para poder começar. Você tem que, assim, uma coisa que você não sabe, não queira fazer uma coisa que você não sabe complexa. Faça uma coisa que seja simples. Então, o primeiro teste que eu fiz foi com uma surdo-cega, só que ela tinha uma baixa visão, só que eu conseguia conversar com ela se eu estivesse bem do ladinho dela e falasse bem alto. E aí que começou todo o processo de poder passar para ela assim, e eu poder entender, eu queria muito mais entender do que ensinar. Porque assim, o que que a pessoa entende, assim, o que que é para a pessoa surdo-cega um barco andando? Quais são as sensações dela? Porque o barco balança de um jeito quando ele está parado e o barco balança de um outro jeito quando ele está andando. E essas diferenças eu precisava entender como que ela percebia isso.
E isso associado ao todo o trabalho que a gente fez de localização espacial. Porque quando você tá andando na rua de orientação e mobilidade, toda a base da orientação e mobilidade é você saber aonde você está naquele espaço. E o espaço é a rua assim, como um todo. Então, assim, eu precisava garantir que a pessoa estava entendendo o que eu estava falando, primeira coisa. Eu precisava tentar entender o que que ela estava sentindo, então eu precisava que ela me passasse essas informações. E eu precisava, pelo menos o mínimo, garantir que, assim, que ela possa me falar que a gente está indo, mas também, assim, como que te faz para voltar? Mas, Muito bom. Miguel, então, é mais ou menos como o Léo trouxe, né? É uma verdadeira curiosidade sobre o outro ser humano. E aí vocês Nossa, foram Sim, sim, desenvolvendo, né? Desenvolvendo Martinha, o sim, método. sim. olha que Literalmente, não existe uma metodologia de ensino de vela para pessoas com Isso. deficiência. Mas o que te Ponto, levou assim, foi uma curiosidade pelo ah, outro ser humano. foi uma curiosidade de querer assim, caramba, por que que eles não fazem nada? Por quê? Isso. Não pode ser, assim, não pode ser que eles assim, não é questão de capacidade, é questão de oportunidade. Então, assim, será que se a gente der oportunidade, a gente vai conseguir fazer? Isso. olha que interessante. Ficou, duas coisas ficaram muito fortes para mim. Uma que você falou de começar com o que é possível, com o mais simples. E o Fernando na primeira live falou disso, e o Kizu na primeira live falou disso, a gente ficou repetindo isso, né? E a Martinha já me falou muito isso. A Martinha, como minha treinadora, só que você falava de outro jeito, eu não lembro agora como é que você falava, mas era algo. Simples. Eu acho que é o De fazer com simples. que se tenha agora e depois melhorar. E o Lars também já me falou muito isso também. É o lidar com as cartas que tá ali, É exato. de olhar lá para frente, mas fazer o que é necessário agora, assim. E isso ficou muito Isso. evidente para mim na sua fala, Miguel. E eu acho que é um pouco do que a gente está buscando fazer com esse projeto também. É, apesar da gente, eu olho lá na frente mesmo, mas a gente está fazendo aqui aos pouquinhos. Acho que esses encontros são um pouco disso também, para a gente ter um pouco mais desse contato. E uma outra coisa que ficou muito evidente para mim foi isso que a Marta puxou. Você falou assim: eu precisava saber se ela estava me escutando, se ela estava me entendendo. Eu precisava saber o que ela estava sentindo. E qual foi a outra coisa? Do. Eu precisava saber se ela se ela conseguir voltar. Tá, olha que interessante. Às vezes, com as marés, a gente faz alguns trabalhos de team building. E no team building, uma das coisas que a gente mais trabalha é comunicação. E a comunicação não é falar, é saber se o outro, o que que o outro entendeu, né? E não só no team building, na vela, né, Martinha? Na vela de alta performance, quando a gente está comunicando, por exemplo, em dupla, e acho que depois a gente pode até passar essa bola para o Lars, mas a gente fala uma coisa e a gente tem que saber se a pessoa escutou e se o que ela escutou Prim- tem sentido para a dupla, para a performance do barco ali. Então, Sim. é muito interessante que, na verdade, isso não é sobre a vela, pessoas com deficiência, é sobre. Não tem nada a ver com vela, com esporte, com Tem a ver com deficiência. uma Tem a ver com pessoa, comunicação. Não, tem a ver com comunicação, conversar, com uma outra garantir. pessoa. Exato. E tem algo mais humano do que saber como a pessoa está se sentindo? Que é também como é que ela está se sentindo. Eu acho que essa é a base de tudo, como você está se sentindo. Isso ficou muito forte para mim aqui. Gostei muito disso. Acho que essa Muito bom. apresentação do Miguel nos traz uma inspiração muito grande, porque acompanhando à distância o projeto dele, quando ele chama o projeto de Sailing Sense, ele já define muito o que é a sensibilidade que ele provoca, o que ele também aprendeu, herdando a experiência de cada um dos seus alunos, né? Mas trazendo esse feeling, esse faro, essa percepção de equilíbrio, né, de movimento. Então, acho que é fantástico, porque ele cria uma integração, uma interação entre ser humano, barco, mar, navegar, que é, na verdade, proporcionar sensações maravilhosas, liberdade, né?
Então, a inclusão no sentido mais amplo que ela pode ter, com letra maiúscula. Muito legal. Assim, eu vou até fazer um parênteses aqui. O nome do projeto do Miguel me dificultou muito, porque eu também pensei nesse nome. Eu já conheci o projeto, mas na hora que eu fui pensar, não veio outra coisa na minha cabeça que não fosse Ele sem. vai na mosca. Não poderia outra coisa. E eu falei, putz, peraí, mas já é o nome do projeto do Miguel. Tá, então, não, vamos traduzir para português. Não traduzir, a gente mudou um pouquinho, né? Mas Velejando com Sentido, que é o nome desse projeto que a gente criou, Sim, tem dois motivos, né? É o sentidos dos sentidos, mas o sentido que sim. quer velejar, a De direção, o direção, né? rumo, É. Sim, e o o rumo que a rumo. gente quer colocar. Então, E o também. caso dele tem um lado sensitivo também, né? Não, então, o sentido também, velejando com o sentido. Por isso que a gente vai ter o É, hidrofone para avistamento de cetáceos, etc, né? Então, assim, total. E o mais legal, Lars, é que eu acho que você falou que o projeto do Miguel traz isso, mas a vela traz isso, né? O esporte na traz. natureza traz isso. Sim, Para mim, o... não, eu só ia amarrar que, para mim, sim, essa sim, sim. é a base do que me apaixona na vela. É a essência, né? Que a gente esquece da essência e fica só na competição. Mas a gente está falando aqui de voltar à essência, né? Você Exato. falou uma frase para mim, Miguel, que ficou muito quando a gente conversou, né, anteriormente. O que é velejar, né? Se eu vou levar minha filha para velejar, é completamente diferente da minha experiência de velejar. Então, o que é Sim, velejar? É só ali pegar o timão e, né, e regatear? Não é só assim, isso. o que que você define hoje o que que é ser um velejador e o que é velejar? Acho que esses são dois conceitos que eles são muito, né, olhando, né, para onde nós estamos hoje, olhando para a inclusão, esse conceito tem que ser explodido num olhar assim muito amplo, porque eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, porque assim, o que que a gente fala que o que é ser um velejador? É a pessoa que está timoneando o barco? Só essa pessoa é o velejador? Então a gente está falando também que, por exemplo, né, usando o Lars de exemplo, o Samuel não é um velejador, então? A gente vai falar que o Samuel não é um velejador, né? Que a Caiane não é um velejador, Caena, não é Caena. uma velejadora. A gente vai falar que, assim, o que é ser velejador, É né? legal isso da gente falar do que e do porquê. É, que logo após o nome do projeto, a segunda coisa que a gente escreveu foi o que é velejar para a gente. Ou da onde a gente parte. Não o que é velejar, porque velejar são muitas coisas, mas qual que é a maior essência do velejar que eu consegui encontrar, e que eu acredito que, né, a Marta corrobora de alguma forma aí, e talvez vocês vamos ver. Que é velejar, isso é muito meu, Juliana, e eu levo muito isso para Nas Marés, e para como eu compartilho a vela com outras pessoas, ou como eu compartilho o estar no mar com outras pessoas. Velejar é sobre se encantar com a natureza e sentir a conexão profunda com o oceano e seus ritmos. É assim que eu vejo a vela. É um encantamento. E eu falo com o oceano, com a natureza, mas com a vida, né? É um encantamento, é uma simplicidade que é você, o barco e a natureza. Né? Quando pega a base, é isso. É essa conexão muito basal mesmo, assim, né? Para mim, eu vejo assim, queria até saber se vocês concordam com isso, se vocês não concordar, porque acho que não é sobre concordar ou discordar, mas se vocês se conectam, se vocês é, também têm essa percepção, assim, de alguma forma. Miguel Acho e que lá. é pleno acordo com relação a isso. A questão da vela para pessoa com deficiência no Brasil, a primeira pessoa que me chamou a atenção pela capacidade, aí a gente vai ali na frase famosa de Fernando Pessoa: Uhum. navegar é preciso, viver não é preciso. Um cara que velejava com muita precisão. E é um momento da minha vida que eu ainda era um velejador normal. A minha amputação, a minha deficiência veio só em 1998. Mas no início dos anos 80 tinha um velejador alagoano chamado Eugênio Jucá.
e velejava de Hobbycat 14, quando o Hobbycat 14 no Brasil era muito popular, né? Participava do Festival Hollywood, ele estava quase sempre no pódio do Festival Hollywood. O Eugênio Jucá tem deficiência, uma paralisia parcial nos membros inferiores. E mesmo com uma dificuldade enorme para andar, com auxílio de muletas e tal, mas dentro do Hobbycat 14 ele fazia miséria. Era incrível ver como é que ele era capaz de fazer isso, né? E estando no pódio de Festival Hollywood, salvo engano, foi campeão brasileiro de Hobbycat 14. E quando eu e Torben fomos correr um campeonato brasileiro de sniper em Maceió, em 1980, que era a casa dele, ele arrumou um proeiro, pegou o sniper, que não era a especialidade dele, ele era catamarã, Hobbycat, e velejou bem pra caramba. Então esse cara foi o primeiro assim que me chamou a atenção. Falei, gente, até onde vai a capacidade do ser humano de adaptação, né? De improviso, de força de vontade. No caso dele, de paixão pelo mar, de competência, né? Ele é um dentista dos mais renomados, né? Em Alagoas. E até hoje eu mantenho contato com ele, assim, uma admiração muito grande. Depois é que veio o movimento paralímpico, a vela adaptada, bem mais recente. A primeira participação brasileira em Paralimpíada se deu com Luiz César Nascimento Faria, conhecido como Mariola, comandando a primeira representação brasileira paralímpica nos Jogos de Pequim em 2008. Depois nós tivemos nos Jogos de 2012 em Londres a participação do Bruno Landgraf com a Elane da Cunha, naquele barco Scud, que é um barco interessantíssimo, né? High-tech e tal. E quando chegou na Rio 2016, a participação paralímpica brasileira foi com as três classes que eram paralímpicas. O Nuno Rosa na classe do 2,4 metros. Aliás, o Nuno Rosa, salvo engano, faz aniversário hoje. Então, se ele estiver vendo ou se alguém estiver em contato com ele, abraço ao nosso velejador paralímpico, 62 anos, salvo engano. E teve também a participação brasileira no Sonar, com o Marco Antônio, com Jamaica e com o Erivelton, e ainda com o Bruno Landgraf, mais uma vez na classe Scud, ele com a Marinalva de Almeida. E pena que a vela saiu da Paralimpíada. O Brasil tinha até uma Confederação Brasileira de Vela adaptada, professores estavam se profissionalizando, né, e tornando-se especialistas em ensinar a vela adaptada ou a vela paralímpica. Surgiram bons nomes no Brasil, projetos como o projeto do Mauro Osório, amigo de Brasília, do Vela para Todos, que ao longo de 16 anos passaram-se 1.200 alunos, crianças, pelo projeto dele em Brasília. O Pedro Paulo Penafranca, no Rio de Janeiro, PP, o Samuel Gonçalves, né, ex-aluno nosso lá do Projeto Grael, o Bruno Pou em Brasília, o Jorginho Baldez em Brasília, a Juliana Senft, que tornou-se uma especialista, né, e morando aí onde vocês estão, Estados Unidos, e virou uma referência. Em São Paulo, na represa Guarapiranga, o Renato Valentim. Então foram desenvolvendo treinadores e técnicos, havia uma perspectiva boa no Brasil, mas infelizmente a vela saiu da programação paralímpica por decisão do Comitê Paralímpico Internacional entre a Rio 2016 e Tóquio 2021. A alegação do Comitê Paralímpico Internacional é que a vela era de elite, argumento frágil, que a É. vela não tinha a devida internacionalidade, a quantidade de países participantes era muito localizada no mundo ocidental. Então, ela não era tão representativa e saiu da Paralimpíada, que foi uma lástima muito grande, porque perdeu apoio, perdeu acesso a recursos públicos, esses treinadores tiveram que viver de outra atividade, então a coisa deu uma dispersada no Brasil. Mas a chama paralímpica ainda está acesa. Então, as pessoas que ainda militam nesse segmento, proporcionando oportunidade, inclusão, liberdade, está aqui o Miguel Olio como referência importante e o motivo que nos traz aqui hoje Nas Marés. Exato, Lars. Você pontuou
fantástico. A gente, quando estava conversando com a Ana Gaúcha, né, para o episódio que foi o anterior a este, ela falou exatamente isso. Olha, eu diminuí, não parou de velejar, ela mora em Brasília, não parou de velejar, mas diminui muito Campeã porque estou me mundial ela, dedicando, né? campeã mundial, estou me Campeã dedicando mundial na a classe Hansa, né? Salvo engano, em Sim. 2018, Estados 2018. Unidos. 18 e os Estados Foi Unidos. um título marcante, né? Importantíssimo para a história da vela brasileira. Foi fantástico ter ela aqui com a gente e ela disse, ó, agora fui para o halterofilismo porque justo, porque ela é uma atleta olímpica, quer seguir atleta olímpica, né? Ela não perdeu a paixão pela vela, continua velejando. Miguel, nas suas aulas, vocês utilizam barcos adaptados? Não, Não temos esses barcos no Brasil? Como é que não, tá? não. Então, Por exemplo, qual que é o grande caminho que a gente adotou? A gente não tem barco. A gente tem que fazer todo o evento, a gente tem que correr atrás de barcos. Por um lado, dá um trabalho. Por outro, não, mas esse é o ponto, Ju. Por outro Eu lado, tô rindo porque isso. é a coisa mais legal, é exatamente você Não, correr desculpa. atrás dos barcos. Eu tô Eu acho, rindo porque eu me identifico com isso. Eu, por muitas vezes, eu velejei de todas as classes que você pode imaginar e eu acredito que isso me fez uma excelente velejadora. Eu tô rindo por causa disso, na verdade. Perdão, eu tô assim, gente, como isso traz adaptação pro não é É a velejador. só você, versatilidade, né? né? Exato. Exato. Então, assim, a gente. Foi uma opção estratégica. Primeiro, porque, assim, você ter um barco é um custo fixo alto. Então, você tem que pensar em custo, né? Sempre. O outro ponto que eu acho que é o mais legal, quando você. Como você não tem barco, você tem que correr atrás desses barcos, você vai atrás das pessoas que têm esse barco. Então, Conecta com o a que eu rede, né? tenho. Você monta uma rede monstruosa e você vai fazendo o quê? Quebrando barreiras. Assim, ninguém para pensar, ah, não, vamos levar pessoas para velejar com deficiência só porque está pensando nisso. Não. Primeiro porque, pelo menos a experiência que eu tenho, as pessoas têm muito medo, os velejadores têm muito medo de levar pessoas que não sabem velejar no barco. É um risco. As pessoas que sabem Reconheço velejar isso. têm medo, têm medo. É, Então, assim, por que que eu, velejador, vamos no meu colocar esse momento risco, de né? lazer, assim, no meu momento de lazer, que eu tô ali super corrido durante toda a semana, eu vou levar uma pessoa que não sabe velejar no meu barco para me dar dor de cabeça? Então, assim, o velejador, normalmente, pelo menos a experiência que eu tenho, tem esse tipo de reflexão. Porém, se você vai até esse mesmo velejador e faz uma proposta para ele, olha, você me empresta seu barco, mas com você junto? A gente vai fazer assim, assim, assado. Olha, eu vou colocar uma pessoa no barco para te ajudar a fazer a comunicação. Se você quiser, eu posso colocar um outro proeiro para estar junto com você. Aí as pessoas vão se abrindo e vão se abrindo muito. E sempre acabam retornando, sempre acabam se colocando à disposição. E você vai mostrando para as pessoas que velejar, trabalhar com pessoas com deficiência, perigo, não risco. É diferente. É Tem os diferente. seus cuidados, tem a sua comunicação, que se deve garantir a comunicação, mas isso é responsabilidade do evento, do organizador do evento, do dono do barco. Não é responsabilidade do dono do barco garantir a comunicação. Ele tem que ser uma pessoa educada, mas não precisa ensinar, né? Então, Sim. essa é uma das estratégias que a gente utiliza até hoje, né? E nessa conversa de ir atrás de barcos, no evento, né, que é o último evento que a gente fez, que o Lars participou, a gente estava com 10 barcos emprestados. Assim, 10 barcos, e o único critério que eu trabalho, e aí é uma questão de segurança, eu só trabalho com mini oceano. Uhum. Ponto. Não importa qual seja.
Pode ser um 21, pode ser um Marreco, pode ser um Fast 23, pode ser um Scaler, não Mas sempre importa. barco de quilha fixa, não é isso, Miguel? Sempre barco de quilha fixa, sempre. Olha, Porque é questão de segurança, Segurança. não importa qual É, seja. Pode ser o J24, Ju, mas tem que ter isso. uma quilha. olha que interessante. Nossa, um monte de coisa que veio na cabeça. Eu tenho uma pergunta para você, Lars, mas olha como é legal essa ampliação da rede, né? Isso que você trouxe, Miguel, acho que é muito legal, porque realmente você, de alguma forma, por ter que pedir, eu acho que a sociedade moderna vai deixando a gente muito individualizado mesmo, né? E quando a gente não tem os recursos, eu acho que o Amir fala muito disso, né? Eu não tinha todos os recursos, então eu tive que encontrar essa solução. O Lars acabou de falar também, né? Eu tinha um barco mais velho, então eu tinha que dar um jeito de velejar bem. E aí, se eu velejasse bem, ótimo, né? Eu lembro da Martine falando isso também, que ela velejou muito tempo com um barco mais velho e tal. Mas quando a gente não tem o recurso, ou todos os recursos que a gente gostaria de ter, a gente tem que ser mais criativo e contar mais com a nossa rede, né? Contar mais com apoio. E eu acho que na nossa sociedade a gente vê isso muito como uma fragilidade e não como uma potência. E você está trazendo isso como uma potência, porque na verdade a gente está quebrando barreiras, né? Então eu achei isso bem legal, assim. E aí eu quero aproveitar para dizer que é, por causa desse projeto, né, de começou a comunicar e tal, o Lorenzo, que é o fabricante do Ding, que eu acho que deve ser o barco com maior quantidade de barcos no Brasil. Posso estar enganada, pode ser o Snipe, mas eu acho que deve ser o Ding, ou o Optimist. Mas eu chuto que deve ser o Ding. Ou Tô laser, certa? né? Ou laser, é. Mas, bom, o Ding é uma classe nacional, foi criada no Brasil. É um barco pequeno de lazer para duas pessoas, dá até mais, mas assim, no geral, duas pessoas. E é A um barco. Marta tem, viu? Cuidado, fala direitinho do Não, barco, eu viu? já superei essa coisa do Ding. Não, eu acho o Ding excelente. Eu O virei Ding, fã, né? já Tem até superei. O Ding, para mim, é um dos maiores barcos de inclusão do Brasil. Graças ao Ding, quanta gente veio para o ambiente da náutica, da vela, Exatamente. ficando no Ding ou Exatamente. através do Ding indo para outras classes ou barcos de oceano. Ele foi porta de entrada, sobretudo para adultos, porque a porta de Exato. entrada da criança, adolescente até 15 anos, é o Optimist. O adulto não tinha como começar. O Ding preencheu essa lacuna e virou uma classe que criou um ambiente muito interessante, uma Acolhedor, né? camaradagem muito grande. Comunidade, Então, tem exatamente. mérito. E aí pode ser para regata ou pode ser para curtir, tem a geladeirinha lá para botar a comida. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o Lorenzo entrou em contato comigo, o Lorenzo é amigo pessoal meu também. Eu quase fui engenheiro naval, mas não fui, desisti. O Lorenzo é engenheiro naval, fui para engenharia ambiental. Mas o Lorenzo entrou em contato comigo falando, tá ali, ó, o Lorenzo tá aí on já, ó, falando que eles fizeram um ding adaptado e com uma quilha Sim, pesada, uma bolina. Eu não sei se é fixa, Lorenzo, se você quiser até puxar rapidinho, a gente não tem muito tempo, mas vou querer ouvir de você. Eu não entendi no vídeo se ela é fixa ou se ela é muito mais pesada, mas várias adaptações do é um Ding kit, né? É um kit que ele fez no final, né? para o Ding poder. Eu falei assim, gente, que genial, porque é um barco que tem pra caramba no Brasil e que agora pode ter ele pode estar mais inclusivo para pessoas com deficiência. Lorenzo, muito obrigada por chegar aí de última hora. Se você puder falar sobre essa coisa da quilha, assim, acho que vai ser super legal, porque o Miguel trouxe esse ponto de segurança. E eu acho muito maneiro isso, que o Ding é uma porta de entrada para a vela, como o Lars falou. E quem sabe pode ser uma porta de entrada agora para a vela com pessoas com deficiência também, né? Ju, obrigado pelo convite. Muito honrado por estar aqui. Vim acompanhar meu filho no futebol, vim para o cantinho aqui para não perder essa oportunidade. A proposta do Ding adaptado, ela surgiu numa conversa minha com o Rony, né, que era o diretor da Escola de Vela de Ilhabela. E quando a gente começou a falar sobre vela adaptada, eu já tinha tentado trazer o próprio Hansa para o Brasil, né? Estudei muito o Hansa, tive contato com o proprietário da Hansa, né? O projetista. Nós íamos fabricar o barco aqui no Brasil, isso lá para 2018, 19, por aí. Não conseguimos captar, né? O dinheiro, o recurso que a gente precisava para importar os moldes e tal. E essa ideia sempre ficou martelando na minha cabeça. Eu acho esse universo do mundo adaptado maravilhoso, assim, é uma expansão de todos nós, assim, né? Porque acho que o quanto cada um cresce diante da dificuldade e toda vez que a gente convive com alguém assim, a gente se sente puxado, né? Por algo que essa superação
traz muito para a gente, né? E, enfim, aí conversando com o Rony, a gente falou, Rony, vamos fazer um ding adaptado, porque não adianta fabricar um Hansa no Brasil e ele existir em pequenos lugares e quando tiver uma regata, ser uma regata de Hansa que vai acontecer em algum outro lugar, no calendário e tal. Eu falei, por que não o ding, que é de fato o barco inclusivo, como vocês comentaram, e foi o que eu vi, né, para começar toda a minha carreira profissional no ding, eu vi essa perspectiva de ser um barco inclusivo, de ser o barco que poderia, de fato, popularizar a vela no Brasil. E quando eu conversando então com o Rony lá em Ilhabela, e ele falou, mas você consegue adaptar o ding? Eu falei, Rony, a gente vai fazer, a gente vai fazer. E aí fui, né, muito baseado na tecnologia do Hansa e tudo mais, a gente foi trazendo essas ideias para o ding e surgiu algo diferente, né? Mas a gente fez, a gente entregou esse barco, foi assim muita coragem dele, né, como um administrador público, né? E da gente também, que fizemos o barco pelo preço de um ding. A Escola de Vela de Ilhabela comprou um ding, Que legal. né? E a gente abusou ali dos recursos para entregar o ding, pegar o... Aí, enquanto a gente entregava o ding, cumpria o prazo, a gente desenvolvia esse barco lá na empresa. E ele tem, sim, uma quilha que é móvel, mas ela fica fixa quando você veleja. Então, quando a gente insere aquilo, Você tira a para bolina... puxar o barco, para tirar da Isso, água. isso. Né? A gente fez um Ô, cálculo, a Lorenzo, gente... essa quilha é de ferro ou é de chumbo? É aço, é aço, é aço. Ferro. E então Curiosidade, ela é Lorenzo, uma, quanto pesa? Quanto é, pesa? eu acho que ela Isso pesa é uns, muito bom saber, porque para saber se é fácil de você manobrar ou não, de você tirar, né? Para você entrar e subir não é, com o barco na carreta. não é tão fácil. Ela pesa, se não me engano, uns quase 60 quilos, são 50 quilos mais ou menos. A gente aumentou o Tá. tamanho, a gente usou a mesma geometria da bolina do ding, mas ela é de aço, basicamente, não toda ela tem toda, né, todo o perímetro ali da bolina lá embaixo é aço, mas quando ela vai subindo, ela vai virando só uma haste, né, que vai terminar lá em cima nesse furo que prende numa peça que a gente colocou a mais ali na caixa de bolina. Ele Ela tem não um é, bulbo na ponta, Lorenzo? não tem, Lars, Não. mas a gente já repensou e acho que seria interessante se pudesse colocar, porque É. ela ficou, para a gente atender o critério de estabilidade que a gente buscou, ela teve que ficar muito profunda. Então, lá em Ilhabela mesmo, que é um lugar que se entra pela praia, é, foi uma certa dificuldade, porque para colocar a bolina no ding, a gente tinha que adernar o barco, né, botar ele de lado, inserir a bolina, travar a bolina, e aí a gente só podia desvirar o barco onde a profundidade já tivesse ali 1,60 m, 1,50 m, pelo menos 1,60 m de profundidade. Dificulta, sabe? Certo. Muito. Então a E gente uma pergunta: o barco, a estrutura do barco, o cavername dele, suporta isso ou você teve que fazer um ding reforçado, considerando que você tem uma alavanca grande proporcionada por essa bolina, essa quilha móvel? sim, não só pelo motivo da quilha, sim, teve que ser alterado. A gente teve que mudar. A primeira coisa que a gente percebeu que tinha que mudar é que a bolina do ding ela é inclinada, né? Para a popa, como a do laser, como desses pequenos barcos. Isso não seria possível com o peso dela, porque ela ia justamente machucar a caixa da bolina. Então ela teve Sim. que virar uma caixa de bolina vertical, né? E aí a gente aumentou realmente a gente reforçou estruturalmente o barco e também reforçamos o cockpit, onde fica ali, onde a gente colocou uma cadeira fixa no centro, né? Mas Deixa... assim, só completando, quer dizer, a nossa ideia com a ideia do Ding era não, porque assim, uma coisa é você incluir a pessoa no esporte, a outra coisa é incluir a pessoa numa classe, né? E eu acho que o Ding, ele tem essa contribuição para a vela. Eu costumava dizer que ele era o laser família. E de algum tempo para cá, eu também me dei conta que ele não é só o laser família, ele também é o optimista do adulto, né? O Lars falou Total. praticamente isso, né? É social, exato. É isso. Muito Né? legal. Deixa eu... Então ele Lorenzo, você tocou exatamente no que a gente está tentando trazer aqui há vários episódios, que é a inclusão verdadeira, genuína, na prática, né? Não é é só ter isso. uma regata com um barco adaptado lá não sei aonde, onde a gente nem se conhece. A gente foi buscar, né? Quem são os velejadores e tal.
Você está falando que é a inclusão, é o que todo mundo quer, na verdade, da Uhum. vela. É isso, é estar todo mundo junto, e depois tem o churrasco, e a gente velejou juntos, aproveitamos o mar, né? Todos juntos, em Então eu perfeição. acho que eu acho que o que a gente podia favorecer, né, era isso, era criar esse ambiente que fosse não só o da vela, mas o da classe. E a Muito classe legal. Ding, eu acho que ela já tem na sua natureza, por ser uma classe inclusiva, né, de quem não tem o conhecimento, ela é uma classe muito receptiva. Primeiro porque Acolhedora, né? ninguém almeja ali ser um campeão, né? Em que precisa lutar contra o outro. Ali, eu acho que eu vejo no Ding é muito mais da gente puxando as pessoas, né? É Deixa muito eu, comum. deixa eu só fazer um comentário aqui, Lourenço, só porque a gente está com o tempo está ficando curto, e aí eu quero voltar a palavra aqui pro Lars e pro Miguel. Eu vou ter que te cortar um pouquinho, mas queria agradecer demais a sua contribuição para a vela, a sua contribuição para o nosso bate-papo e a contribuição para a vela inclusiva também. Desculpa eu ter que cortar, Lourenço, mas a gente vai querer bater mais esse papo. Mas só para a galera que está escutando também, está começando a escutar um monte de palavra que não está entendendo nada. Bulina, cockpit, bulbo, sei lá, porque deve ter uma galera aqui, né? A gente espera, por exemplo, o Edu, que vai Ilha, participar com a gente aqui. Cavername, aí vai. Ilha, Cavername. Talvez vocês não estejam entendendo nada, mas não se preocupa, que isso aí vai ser traduzido em algum momento, não pela Aline, mas pela gente. A Aline, coitada, deve estar lá se Doida, virando, ela, né, teve uma para hora que ela pegar parou assim e ficou assim, ó. essa É, linguagem tem, técnica tem da vela e fazendo em- a conversão. esse. E queria aproveitar o gancho, Calma aproveitar aí, a calma aí. Aline e a Rapidinho, questão Miguel. da comunicação depois, então. Tá, não, porque eu quero muito passar a palavra para Martim, que Martim tem uma pergunta muito boa para fazer. E a gente está com mais 3 minutinhos aí para a gente depois Sim. abrir para algumas perguntas. Então, Martinha, mas muito obrigada, Lorenzo. E vamos conversar sobre esse barco vir para o Rio. Obrigado. Isso faz para comunicar. Eu aceitei porque eu quero que isso fique como uma provocação. Acho que hoje a gente Bora, está bora, acendendo só um pavio. bora. Perfeito. Vai, Martim. Obrigado. Obrigada, Lorenzo. Miguel, essa parte da Obrigado. comunicação já vai chegar lá, tá? Deixa eu só voltar para o Lars. Lars, uma vez eu escutei você falando, eu já não lembro mais se era numa conversa nossa de bar, de clube ali da varanda, ou se foi uma entrevista sua, eu não me lembro, mas eu me lembro de te ver explicar que depois do acidente você ficou mais leve, né? E aí uma das necessidades que você teve no estádio seria procurar um proeiro mais pesado. Então, a pergunta é: você teve muitos ajustes, assim, né? Você nunca não velejou, que eu saiba, pelo menos, em barcos adaptados. Você velejou aí em barcos, né, olímpicos. E você teve que fazer alguns ajustes. E também só para deixar um finalzinho, assim, quer deixar alguma dica para as pessoas que estão passando por qualquer adversidade na vida, precisa se reinventar de alguma forma, quer deixar uma palavra aí de incentivo, de conselho, de alguma um guru? Eu acho que a força de vontade, ela move montanhas. Quando eu me deparei com a minha nova condição, como um amputado, como um deficiente, então tudo na vida parecia que era difícil. Eu teria que aceitar ou não desafios. Lembro que a primeira vez que eu fui dirigir um carro, tive que fazer adaptação de acelerador para o lado esquerdo, já que eu perdi a perna direita. Então, teria que mudar toda a forma de pensar, reação de freio, acelerador e tal. Aí fomos para um bairro vazio em Niterói. Assim que a Renata me passou o comando do carro e eu dei a primeira acelerada, freada e voltei, falei para ela, por mim, eu já posso voltar para casa, porque simplesmente, como você só tem uma perna, não tinha mais o que errar, é aquela ali, e pronto, né? E a adaptação foi muito rápida. O próprio Torben, quando a gente falou de velejar de Star, ele olhava para o Star e ficava tentando bolar o que poderia fazer para eu ficar adaptável ao estar, uma barra para segurar, um lugar para apoiar o pé e tal. Na verdade, eu não tinha que fazer adaptação nenhuma do barco. Eu é que tinha que me readaptar àquela nova condição, que é o que o Miguel falou. Os barcos dele não são adaptados, são barcos estáveis, seguros, mas são barcos convencionais, né? Então, foi aceitar o desafio.
e lidar, inclusive, com o preconceito, às vezes com o próprio preconceito, onde você acha que não é capaz de fazer uma coisa. Mas eu me lembro que o primeiro campeonato mundial de Star que eu participei foi em 2002, na Califórnia, em Los Angeles. Era a minha primeira experiência competindo de estar fora do Brasil, ainda meio sem jeito no barco, velejando com Marco Lagoa. Era um campeonato que teve 105 barcos no Mundial. E aí, no início do Mundial, ali terminando a regata, conversando com as pessoas, eu vi um americano fazer um comentário infeliz, né, que me trouxe constrangimento, mas que ele disse que a minha presença naquele campeonato incomodava muitos, porque dizia que eu causava constrangimento aos competidores desvelejarem contra uma pessoa deficiente. Falei, gente, que isso? Eu estou aqui velejando contra vocês, tentando fazer o meu melhor. Se você for Sim. capaz de ganhar de mim, parabéns. Eu fiquei esse Mundial, acho que em 30º de 105. Esse cidadão infeliz ficou em 75, 80. Ou seja, eu trazia constrangimento para ele, né? Enfim, então, Constrangimento. é, Treinar, né, lá? é uma pobreza de espírito, né? Mas a gente vai, Mas qual da era esse mesma ano? forma Que que o ano Eugênio mesmo? Jucá inspirou muitas pessoas, tentar inspirar outras, né? Claro. Então, Que ano era isso desse Mundial que você falou? que 2002, ano? né? É o ano de 2002. É um O mundial acidente que foi em o 98, tá? Só para lembrar, galera. O Ian acidente foi no... Purse foi campeão desse mundial, o Torben foi vice. Olha que legal. Que Muito lindo. bom. Obrigada, Lars. Eu queria fazer É, uma. Posso vai. puxar uma ou você quer puxar Diga, mais? diga, diga. Não, que vai mudar de assunto. Vamos lá. Não, eu acho que eu queria, para a gente fechar, é, eu queria trazer uma pergunta que eu acho bem complexa. E o Lars puxou um pouco disso hoje já. E semana passada, terça-feira, a gente falou um pouquinho também disso. E aí a pergunta pode ser até para os dois. E até porque o tema do nosso bate-papo hoje é a vela como possibilidade de esporte para todos. E eu pergunto, a vela é um esporte inclusivo? E aí eu estou ampliando o inclusivo não só para pessoas com deficiência. A pergunta é só a pergunta. A vela é um esporte inclusivo? Pode. Aí depende, né? Depende do recorte que você faz. Não é não tem uma resposta simples para isso. Porque Tá, a vela, ela é muito machista, ela é muito focada no homem, na força, né? na performance. Na performance, no resultado e, né? Assim, você tem que ser o melhor. Então, por um lado, ela, por esse lado, ela não é inclusiva. Mas se a gente olhar, né? Assim, os esportes em geral de competição não são inclusivos, né? Você sempre tem uma pessoa que vai ganhar. Então você sempre, né, tem esse ponto de que não é a inclusão. Mas por outro lado, que eu acho que é pelo menos o lado que eu vejo muito, a vela é um esporte que tem uma possibilidade de inclusão absurda. Absurda, 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 porque você tem inúmeros tipos de barco para inúmeras condições Perfeito, físicas. Então, perfeito. assim, você não precisa, né, assim. Então, nesse sentido, pô, sim, a vela é um esporte muito inclusivo, uma atividade física muito inclusiva. Eu acho que ela pode ser muito inclusiva. Ela tem o Como atividade. potencial. Ela tem o Exato. Como potencial de ser muito atividade, ela inclusiva. é uma atividade, Atividade, assim, esporte. a gente precisa separar, né, na questão de conceitos de esporte e atividade física. O esporte não é inclusivo. A atividade física velejar é muito É de inclusiva. experiência física, né, Miguel? Acho que é atividade de lazer Atividade física. física, atividade física, né, como um todo, né? Sim. Lá, sua opinião sobre isso? Eu acho que eu concordo com o Miguel. A vela pode ser excludente, conforme a forma que você vê a vela, ou ela pode ser includente. O nosso esporte originalmente nem chamava-se vela, iatismo. É Praticávamos verdade. uma competição entre iates, né? Era uma aristocracia que tinha na vela. Os comandantes eram o Sir fulano de tal. Assim surgiu a America's Cup, né? Então, o início da vela olímpica
classes como 12 metros, que é um barco que tem 66 pés em média, era olímpico. Imagina, um barco de Nossa. 66 pés, 12 metros, 10 metros, 8 metros, 6 metros, 5,5, Dragão, Solim. O Star era um pequenininho. Então, naquela época, a vela era de um outro momento. Então, quando nós fomos praticar vela a nível de competição, e a vela era realmente elitizada, nós fizemos parte da primeira geração de, por exemplo, tentar viabilizar as competições trazendo um patrocinador. Quando a gente colocou a primeira vez o nome de uma empresa no costado do barco ou na vela, para muitos a gente estava profanando o esporte da vela, aquela vela branquinha, o cara botar o nome de uma empresa, está se vendendo por dinheiro, mercenário. Assim nós fomos rotulados, desclassificados, inclusive, de Eu lembro de você campeonatos contar por essa estar história. ostentando a marca de um patrocinador. Então, isso com o tempo foi mudando. Nesse sentido, o projeto Grael, fundado há 27 anos, mudou um paradigma. Muitos Uhum. achavam que não ia dar certo, quem estava vendendo uma falsa esperança, mas começou. Jovens da rede pública de ensino, aprendendo a nadar, aprendendo a remar, aprendendo a velejar, educação ambiental, ensino técnico profissionalizante. Passaram-se 27 anos, cerca de 21.500 jovens passaram por lá. Outras iniciativas surgiram no Brasil de igual importância. A Associação Náutica de Itajaí, já muito tradicional, a ANE, Projeto Velejar é Preciso em Foz do Iguaçu, e hoje a CBVela, o Samuca, administra essa rede. Tem cerca de 50, 60 escolas no Brasil que promovem inclusão através da vela, inclusive muitas dentro dos clubes. Tem clubes como Veleiros do Sul, clube tradicionalíssimo, né? Um clube de uma elite porto-alegrense, que abre as portas para receber jovens, né, da rede pública que velejam lá usando o material e os treinadores que o clube proporciona. Isso é uma mudança de paradigma. Hum, Samuel, que veio de escola pública, que veio de projeto social, tornou-se um campeão mundial de estar, respeitado internacionalmente. Nesse mês que passou agora, o mês de maio, ele foi eleito pela revista mais prestigiosa da vela, que é a revista Seahorse Magazine, como o velejador do mês do mundo. Então vejam, cara, mudou, mudou. Ainda existe elitismo na vela? Existe, tem espaço para tudo, né? Para vela clássica, para vela high-tech, dos barcos do CIO-GP, mas eu acho que a vela hoje é muito mais includente do que era o É, iatismo de outrora. verdade. Lars, é que o mundo, eu costumo dizer, o mundo muda mais lentamente do que a gente gostaria, mas estamos em progresso, sim, estamos, esse Um projeto aqui exemplo é fruto disso. Um exemplo, Marta, você e a Juliana, o Miguel falou isso, a vela era um esporte machista. Vejam que É, na primeira Olimpíada onde vela participou oficialmente foram os Jogos de Paris em 1900. 1900. Primeira Olimpíada que teve uma classe para vela valendo medalha foi os Jogos de Seul, 1988. Passaram-se 88 anos, onde vela só era para homem. Tinha mulher exato. participando de Olimpíada competindo contra o homem. Foi a Trine Elvstrom, foi uma timoneira britânica de 470, que agora não me falha, né, não lembro o nome dela, mas competiam contra homens. O meu clube, Niterói, o Sailing, clube centenário, né? O clube já está com 111 anos, só foi ter banheiro na garagem de barcos há poucos anos atrás, quando uma mulher foi a nossa comodora do clube. Até olha que então, a cabeça importante. das pessoas é que Olha isso. garagem de barco é ambiente para homem, mulher tinha que ir lá na Aham. sede. Então, Que veja, coisa. isso é uma história recente, né? Então, É recente, esse, né? esse preconceito é muito pesado. Então, vocês que vieram do Optimist, que chegaram em classes Isso. olímpicas, sabem o quanto que era difícil abrir espaço onde tinha os figurões ali, os homens que dominavam um pedaço. Olha, Então, também está Exato. mudando, né? muito, Exato. muito boa essa fala, muito boa a fala de vocês dois. A Potente. Cartiane Ju, está falando aqui que ela. queria só trazer um ponto de mudança, que aí ainda mais macro. A própria World Sailing, que eu comentei com a Marta hoje mais cedo, a própria World Sailing,
não mais utiliza o termo vela adaptada. Hoje ela está trabalhando com o termo vela inclusiva. Então, assim, a própria World Sailing viu que precisamos mudar o conceito para poder trazer e poder renovar, né, e atualizar o conceito da vela. E a World Sailing antigamente era International Yacht Association, né? Então, Associação A Internacional. ESAF. Então, olha como é que Não, vai mudando. antes era International Yacht Racing Union, Olha só, IYRU. Yuri. Aí depois virou International Sailing Federation, saiu do Federation. yachting para o sailing, né? É. Para hoje em dia ser um marketing que é comum a cada modalidade olímpica, virou um nome assim mais popular, World Sailing. Ju, Eu quero. olha, a gente está já ultrapassando aí os horários. Vou finalizar aqui. Eu quero trazer só que a Cartiane falou que começou a velejar no Projeto Grael. Eu tenho amigos também que não velejam como competição, que saíram no Projeto Grael. E eu queria ressaltar que eu comecei num projeto de vela na Lagoa. A minha família não é da vela, eu não tenho nenhuma conexão com a vela. Eu esbarrei num projeto na Lagoa e mudou Maneiro. completamente minha vida. Velejei, eu comecei aos 12 anos de Legal. idade e hoje eu estou aqui podendo compartilhar mais com vocês todos, né, esses projetos, assim. E aí eu só queria, acho que eu queria finalizar a inclusão, saindo um pouco até do nosso tema de trabalhar com pessoas com deficiência, porque eu acho que a gente está ampliando sobre a inclusão geral. A vela antes de ser iate era a vela caiçara, por exemplo. Era uma vela tradicional. E eu já escutei, o Brasil não tem tradição náutica. Na verdade, as velas, as caiçaras, antigamente, eles se transportavam também com vela. E eu acredito que uma das coisas que falta muito no Brasil é o acesso ao mar. É transpor a barreira do mar e que ela não é só para pessoas com deficiência. Eu estou ampliando aqui mesmo. Então, eu quero deixar essa frase assim para a gente pensar, para a gente refletir sobre a inclusão de forma mais ampla, de como a gente consegue de fato acessar o mar e não a praia. Reforçando, eu falei isso na primeira ou na segunda, não lembro. Não é a praia, é o mar, né? Martinha, quer fazer uma última Tu palavra para a jogou gente a bomba fechar? atômica, que isso aí é outro, é mais Outra, 3 Jânio anos Quadroso. do tamanho da costa do Brasil e a gente não tem acesso a mar para todo mundo. Ô, Miguel, então a gente falou aí de, né, vela não é só competição, mas eu vou te desafiar aqui por causa do tempo, tá? Então, falar em 2, 3 palavras, se tu puder, preparando já para a próxima live que a gente vai fazer, que vai ser ensino a vela inclusiva. Já mudei a minha palavra aí, porque isso aqui a gente aprende na hora. Qual foi assim, ó, o maior desafio com os teus alunos e um jeito de reinvenção? Mas de uma maneira bem breve, resumida, porque o episódio todo, isso aqui é só a brechinha para a gente deixar um spoiler aí para quinta-feira. Quinta-feira, terça-feira que vem. Eu acho que são 2 pontos, tá? Primeiro, acreditar que eles conseguem velejar. Aí, como eles vão conseguir velejar, quando, quanto tempo vai demorar, acho que isso é um ponto que para mim foi muito. Vamos ver quanto tempo que demora, o que eles precisam fazer para conseguir aprender a velejar. E o outro ponto que era que a gente tinha comentado era sobre a questão da comunicação. Porque a questão da comunicação, e aí para ser bem pontual, a comunicação de um cego, que você precisa passar de informação para ele, não é só oral. Você tem muita questão sensorial, muita questão de toque para você poder mostrar. A comunicação com o surdo, né, no caso da Aline, a Libras não tem não tem os seus sinais de vela. Então você precisa descrever, por exemplo, o que é uma vela mestra, o que é uma buja, o que é um leme. Não existe um sinal para isso, né? E assim, pessoas com deficiência intelectual são outras formas que você precisa também buscar de comunicação. Então, para a gente, Certo. grande difícil difícil não, a parte mais desafiante O desafio, né? era como que você ia passar informação para aquele público. Porque a gente trabalhou assim literalmente, com todos os públicos. Cegos, Perfeito. surdos, autistas e assim, né? Todos.
Perfeito. Miguel, você vai estar aqui junto com a gente, né? A Juliana é a convidada, mas fica com a gente no chat participando. A Ju já ajudou a gente para montar o projeto de vela de competição para cegos. Então a Ju tem, Isso. assim, parceiraça. Assim, a Não Ju, sou eu, tá, fantástica gente? pessoa. A Ju é a Juliana Senft, que é a próxima live, né? No dia. É a 10. próxima live no dia Perfeito. 10. Vai lá, Galera, Juliana, encerrando aí com o vamos ter Lars. que encerrar hoje sem as perguntas, tá? Infelizmente. Mas, galera, eu vi que teve muita interação hoje no chat. Foi muito legal, realmente, assim, hoje foi um bate-papo muito top, muito legal mesmo, muito bom. Esse bate-papo vai estar gravado, assim como os outros, a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu, lembrando isso. A gente já fechou as vagas para a clínica, então a gente abriu semana passada para algumas vagas que ainda estavam abertas, a gente acabou fechando. Lembrando que quem está participando desses bate-papos está concorrendo a uma vaga no barco, junto com os nossos velejadores, futuros velejadores aí, que vão participar da clínica, e com integrantes do time Muadala Brasil COGP. E fiquem para a próxima, lembrem, vai ser terça-feira, dia 10, com a Juliana Senft, a gente vai falar muito sobre o treinamento mesmo da vela, mesmo horário, mesmo link, ainda dá tempo de se inscrever, quem puder, entra, se inscreve, chama a galera, já botaram aqui, vamos tirar a foto. Pessoal, alguém está com Alguém tá com um negócio aberto, como é que é o nome disso? Microfone. Vamos tirar a foto geral, todo mundo abre a câmera aí para gente tirar a foto e encerrar. Queria agradecer demais os nossos convidados, Lars Grael, Miguel. Galera, foi muito bom, Lars, muito obrigada. Você é uma referência para mim, vou falar agora de mim. Você é o meu padrinho na vela também, um dos meus padrinhos. Agradeço demais todo o apoio que você sempre me deu Com na muita vela. honra. Muito O Lars obrigada por merece tudo. últimas palavras, né, Ju? Hã? O Lars merece últimas palavras. Quer dar umas últimas palavras aí, Últimas Lars, por palavras enquanto eu favor? tirar. Ah, olha só, a Martini tá no carro com Ó, a gente a na última palavra é a live. Martine que apareceu aí, ó. Peraí, deixa eu tirar a foto antes que ela fuja. Calma aí. Desejar para ela boa sorte, né, para o time Brasil amanhã na CIGP. Martine, estamos torcendo por você, hein? Muito bom. Tine, quer falar? Obrigada. Valeu, gente. Bom Acabamos demais. de voltar do velejo aqui. Tô indo pra casa. Vai lá, mata Legal. pau. Concentração total. Vai com tudo. Muito bom, galera. Hoje foi realmente muito incrível. Vou tirar mais umas fotos aqui com a câmera aberta. Eu nunca sei passar para próxima página. Alguém sabe fazer isso, gente? Mateia, tira essa foto pra gente, Mateia. Mateia, tira essa foto pra gente, porque eu tô aqui, ó. Já fiz todas as fotos, tá? Ah, tá vendo? Boa. Galera, A gente muito tá obrigada. treinando aqui. Fiquem ligados na terça que vem. Aline, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, muito obrigado. Acompanhem o time Muadala Brasil nesse final de semana. Sigam nas marés. Sigam a galera Lars, Miguel. Vamos embora, galera. Vamos que vamos tornar a vela mais inclusiva para todo mundo. Isso aí. Prazer. Prazerzão, Obrigada. pessoal. Beijão, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Bons ventos. Bons ventos. Boa noite, bons ventos eternamente. Ai, Juju também! Cara, então, acabei de brotar aqui. Ah, Aí chega aqui em Sheboygan, a Juju, Ju aí. vem Peraí que eu fazer vou tirar essa foto live sua. daqui. Tudo bom, Miguel? Tirei uma foto Tudo bom, sua. Ju? Não, acabei de chegar aqui, infelizmente já peguei, já tinha acabado. Ah, tranquilo. Irado, semana que vem é A você. Não, gente, hein? a gente falou um pouquinho dela também, né? Muito massa. Nossa, hoje Ju, foi... você tem que vem fazer essa live diretamente aqui de Sheboygan, cara. Mas vamos lá no... Como é que é o nome daquele parque que a gente foi, Juju? Vamos lá no Six Flags. Flags. Faz diretamente de lá. Muito bom, pessoal. Para quem ainda tá aí, ó, boa noite. A gente vai encerrar aqui. Matéia já parou a gravação, né? Não foi você que Era pra parou? fazer isso, né? Não sabia, não. Ih, gente, será que não gravou tudo? Não, tá gravando ainda. É porque você que tem que parar agora, Mateia. Tá aqui, já vou parar. Ou seja, Muito bom, galera. Boa noite. Ju